Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. No semestre passado, que foi na unidade 2, do livro de ciência, nós falamos sobre o reino animal. Agora, nesse novo semestre, iremos estudar, começando aí o primeiro assunto na unidade 2 e na unidade 3. E nós iremos estudar o reino vegetal. Olha só, o nosso tema de hoje é o reino vegetal, onde iremos falar aí das plantas. Olha só, as plantas, elas estão presentes na maioria dos locais do nosso planeta. As plantas, os seres vivos, eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. A maioria dos vegetais, eles nascem da semente. As sementes ficam dentro dos frutos. A semente, para germinar, ela deve ser plantada em uma terra boa e deve ser o quê? Regada. As sementes não se movimentam sozinhas. O vento, a água das chuvas e alguns animais, como os passarinhos, eles levam as sementes de um lugar para outro. Elas também podem cair da planta em lugares próximos. É com a ação do vento, da água, das chuvas e dos animais que as sementes se espalham. Olha só, então, vimos aqui como é que as árvores, as plantas, elas se multiplicam, né? Aí temos aí a ajuda de quê? Do vento, dos pássaros também, e também quando elas caem, da árvore, e a chuva, leva aí essa fruta e já vai aí germinar, com o passar do tempo ela vai germinar e já nascer uma outra árvore. Olha só, as plantas, o ciclo de vida das plantas, qual é? Elas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Olha só, a gente planta a sementinha, o que acontece? Primeiro elas o quê? Nascem. Olha só, aqui é um pé de jambo. Eu plantei a sementinha dele aqui, coloquei aqui uma terra e coloquei ela aqui dentro. Olha só, e aqui ela nasceu. Todos os dias ela é regada, Então, depois que ela nasce, ela cresce. Olha só, ela cresce, reproduz. Olha só, aqui ó, é do meu pé de quiabo. Meu pé de quiabo já está reproduzindo. Olha só. E para mim poder conseguir outro pé de quiabo, eu vou o quê? Essa verdura, isso aqui é uma verdura, que é o quiabo. Ele vai secar, aí eu retiro a semente daqui e planto. Entendeu? Então aqui meu pé de quiabo já está reproduzindo. É quando eles começam a frutificar, os pés de frutas, começam aí a frutificarem, Quando as frutas aparecem, eles já estão reproduzindo. Quando eles reproduzem e depois morrem, olha só, eles morrem com o passar do tempo. Então aqui vimos o ciclo de vida das plantas, Eu acredito que vocês compreenderam. Vamos lá? Nasce, crescem, reproduzem e morrem. Olha só, outras plantas, existem plantas que nascem da semente e existem outras plantas que nascem de um pedaço da galha, por exemplo. Quando você corta um ramo da roseira, de uma rosa,
está tirando dela uma muda. Se você plantar essa muda dela, vai nascer... Não, se você plantar essa muda, dela vai nascer outra roseira. Eu trouxe o exemplo aqui, ó, do meu pezinho de hortelã. Olha só, eu tenho aqui um pezinho de hortelã. Eu não tenho uma roseira para me mostrar para vocês, mas eu tenho o pezinho de hortelã. Olha só, essa aqui eu tirei uma galinha do pé de hortelã. Se eu plantar essa galinha aqui em um vaso, ela vai o quê? Ela vai criar raízes e vai se transformar em um pé de hortelã. Então, vocês viram aí que tem árvores que elas crescem, que elas nascem da semente, e outras, elas são chamadas de muda, que é um galho da árvore. Deu o exemplo aí da roseira, que temos aqui o exemplo no livro, e eu dei o exemplo do hortelã, o galhinho do hortelã, porque o hortelã ela não tem semente, não é? É tirado da galha para a gente poder fazer a muda e criar outro pé de hortelã. Compreenderam? Mas do que as plantas precisam para elas sobreviverem? O que elas precisam? Elas precisam de quê? De água, de ar, luz solar e também da terra. Por que as plantas precisam do ar? Vocês sabem por que as plantas precisam do ar? Para respirar. Porque se eu pegar essa plantinha aqui que eu dei o exemplo para vocês, olha só, e abafar ela, né? Com algum objeto, abafar ela aqui, ó, ela não vai ter como ela respirar, porque o vento não vai estar em contato com ela, entendeu? Ela vai morrer. Então, o ar, ele é muito importante para as plantas. Então, o ar é para ela respirar. Se eu abafar, ela vai sufocar, não vai ter como ela respirar. E a água, elas precisam de água para quê? Para crescerem. Se não tiver água, elas não crescem, elas vão morrer. E da luz solar? Ela precisa da luz solar para quê? Para crescer e ajudar também na sua alimentação. E da terra? As plantas precisam da terra para quê? Para retirar o que dela precisa, para crescer saudável. Então, a terra, ela dá os nutrientes necessários para que a planta venha sobreviver. Então, agora eu quero que vocês abram o livro de vocês aí, na página 86 a 91 e respondam aí todas essas atividades. Espero que todos vocês tenham compreendido, né, o nosso assunto de hoje, que é falando sobre o reino vegetal. E essa foi a nossa aula de hoje. Tchau!